Olá, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um nervo, a inervação do membro inferior. Vamos falar um pouquinho sobre o nervo isquiático, tá? É um nervo importante, um nervo esse que é destinado para inervar toda a camada, toda a parede posterior dos membros inferiores, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesse nervo. Primeiro, o nervo ciático, o nervo isquiático, que é chamado de nervo ciático, né? Ele é na verdade é formado por dois nervos, que é o nervo fibular e o nervo tibial. Esses dois nervos são totalmente separados por uma banda de tecido conjuntivo. Esses dois nervos, quando eles se juntam, formam o nervo isquiático, mas na verdade são dois nervos distintos, tá? Então esse nervo surge de onde? Ele tem origem lá no plexo lombosacro, como você está vendo aqui, ó, tá? Vai de L4 até S3, tá? L4, L5, S1, S2 e S3. Você está observando aqui a saída dele do sacro anteriormente. Você vê aqui, ó, em destaque o nervo fibular e esse outro em destaque o nervo tibial. Então, esses dois nervos juntos formam o nervo isquiático. Então, qual o percurso dele? Esse nervo isquiático ele sai de anterior para posterior, para poder inervar toda a parede posterior dos membros inferiores. Então repara que a parede posterior, deixa eu ajeitar aqui, o glúteo máximo que você está vendo aqui em destaque, ó. Então eu vou retirar o glúteo máximo para você visualizar o nervo ciático, tá? Eu vou retirar o glúteo máximo e você observa aqui atrás, ó, que o nervo ciático, o nervo isquiático, ele sai do quadril, ó, passando entre o músculo que você está vendo aqui, ó, entre o músculo piriforme, eu vou aproximar mais um pouquinho, e o músculo aqui, ó, o gêmeo superior. Olha aqui a saída dele, ó. Então tá aqui, ó, entre o piriforme e o gêmeo superior, tá? Então quando ele sai aqui do quadril, ele desce em direção caudal para poder inervar os músculos da parte posterior da coxa, da perna até o pé. Então eu vou retirar aqui o bíceps, os isquiotibiais que são inervados pelo nervo isquiático, eu vou retirá-lo para você visualizar o nervo, tá? Então vou retirar o bíceps, retirei, semitendinoso, semembranoso, retirei. Aí aqui dentro você observa o nervo isquiático, tá certo? Aqui é um nervo cutâneo, eu vou retirar esse nervo cutâneo, que é o cutâneo femoral posterior, e você observa aqui, ó, o nervo ciático nas suas duas porções, como eu disse a vocês, ó, separados. O nervo fibular é o nervo mais lateral e o nervo tibial é o nervo mais medial. Então, quando esses dois nervos aí, quando esse nervo isquiático chega na fossa poplítea, tá aqui a fossa poplítea, ó, que é a parte posterior do joelho da gente, esse nervo ele tende a se bifurcar, se separam literalmente. Até então ele está junto, porém a funcionalmente falando eles são isolados, são separados. Então na fossa poplítea eles separam literalmente. Lateralmente, aqui como você está observando, vou aproximar a imagem, lateralmente segue o nervo fibular. Aí esse nervo fibular ele emite obviamente um nervo superficial, que é um nervo cutâneo lateral. Você observa que ele vai passar por cima do vento lateral do gastrocnêmio, e o nervo fibular aqui, ó, ele segue, quando ele segue em direção à face lateral da perna, ele segue na direção oblíqua de posterior para lateral. Observa aqui na parte lateral da perna, ó, quando ele chega abaixo da cabeça da fíbula, ó, aqui, ó, tá vendo ele aí? Eu vou retirar os músculos laterais para você observar o nervo, ó. Tibio anterior, tô tirando, tirar o extensor dos dedos, retirei, pronto, tá aqui, ó. Quando ele chega abaixo da cabeça da fíbula, ele sofre uma bifurcação, como você está observando na imagem, e dando origem ao nervo, ó, o nervo fibular superficial e aqui o nervo em destaque fibular profundo, tá certo? Então essa bifurcação do nervo fibular surge a partir de que posição anatômica? Essa bifurcação surge quando o nervo fibular chega abaixo da cabeça da fíbula, tá?
Aí, ó, esse nervo fibular superficial segue, ó, em direção ao pé. Aí repara aqui o seguinte, ó, que os dois nervos, tanto o fibular, ó, que ele, ó, o fibular superficial, que está em destaque, ó, como o fibular profundo, que está em destaque, ó, ele segue em direção ao pé. Só que a passagem dele no pé para chegar no pé é um pouquinho diferente. Olha só, o fibular superficial, ele segue, ó, e quando ele chega próximo ao retináculo, que é o retináculo extensor superficial, desculpa, extensor superior, e o extensor inferior, os dois retináculos, quando ele chega próximo ao retináculo, esse fibular superficial, ele sofre uma bifurcação, como você está vendo aí na imagem, e vai dar origem ao nervo cutâneo dorsal intermediário e a esse outro, ó, que é o nervo cutâneo medial. Então quando ele chega próximo ao retináculo extensor superior, ele bifurca e dá origem aos dois nervos cutâneos, que é o cutâneo dorsal intermediário e ao cutâneo medial. Tá aqui, ó, nervo cutâneo medial, que vai inervar, obviamente, a parte dorsal do pé e os dedos, né? Quando ele vai finalizar, ó, emitindo os ramos digitais, tá certo? Esse é o cutâneo, esse é o nervo fibular superficial. O nervo fibular profundo, olha ele aqui, ó. O nervo fibular profundo, ele não passa por cima dos retináculos, ele passa por baixo dos retináculos. Olha aqui a imagem dele, tá vendo? Vou destacá-lo, tá vendo? Então ele passa por baixo do retináculo superior e por baixo do retináculo inferior e vai até a inervação terminal dele, formando os ramos digitais aqui, ó, os ramos digitais do nervo fibular profundo, que essencialmente vai para o primeiro e para o segundo dedo, tá certo? Então, com relação ao nervo isquiático, esse é o primeiro, a primeira ramificação dele, que é o nervo fibular, e seus ramos, que é o fibular superficial e o fibular profundo. Agora vamos visualizar o outro nervo que compõe o nervo isquiático, que é o nosso nervo tibial. Então tá aqui atrás novamente, fossa poplítea, observa aqui o nervo em destaque tibial. Então o nervo tibial, ele segue também pela parte posterior do pé, só que antes dele penetrar no músculo gastrocnêmio e sóleo, como você está vendo aí, quando ele some, quando ele desaparece da fossa poplítea, antes dele desaparecer da fossa poplítea, ele emite esse ramo, ó, que é um ramo, deixa eu voltar, emite esse ramo aqui, ó, tá vendo? Que é um ramo cutâneo, tá certo? Esse ramo cutâneo medial surge do nervo tibial. Esse outro ramo que eu mostrei anteriormente, que é o cutâneo lateral, surge do nervo fibular. Então tá aqui o nervo cutâneo medial, que passa entre as duas cabeças do músculo gastrocnêmio. Vou retirar esse nervo e vou retirar o gastrocnêmio para a gente poder visualizar o nervo tibial. Retirei o gastrocnêmio, tá aqui o nervo tibial. O nervo tibial tá descendo, ó, ele penetra no músculo sóleo, tá aqui embaixo. Eu preciso retirar o sóleo também. E você vê o tibial todinho, tá aqui ele, ó. Tá vendo? Nervo tibial. Então o nervo tibial desce pela parte posterior da perna e segue seu caminho até a parte postero-medial do tornozelo, que você está vendo aqui, ó. Postero-medial do tornozelo. Observa que ele está por trás da cabeça, do maléolo medial, especialmente, ó, por trás desses dois tendões, ó, do músculo tibial posterior e do músculo flexor longo dos dedos. Então a gente observa aqui o nervo novamente tibial, quando ele chega nessa localização, por trás dos tendões do músculo tibial posterior e do flexor dos dedos, ó, ele vai sofrer uma bifurcação, como você está vendo, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele emite uma bifurcação aqui embaixo, formando o nervo plantar medial e o nervo plantar lateral. Esses dois nervos plantares, obviamente, vão inervar a planta, tá aqui, ó, do pé.
Perfeito? Então, os nervos plantares medial e plantar lateral surge, obviamente, como você está vendo aqui, do nervo tibial. Tá certo? Então, gente, esses são, portanto, os principais ramos do nervo tibial, os ramos terminais aí do nervo tibial, tá? Portanto, esse é um nervo importante, que é o nosso nervo isquiático. Essa é a trajetória, de forma resumida, obviamente, desse nervo isquiático. Lembrando que o nervo isquiático, ele não é um nervo único, ele é formado, na verdade, por dois nervos, que é o nervo tibial e o nervo fibular, que são separados, totalmente separados por uma banda de tecido conjuntivo, mas ele segue junto na parte posterior da coxa. Ele só vai se separar normalmente, tá? Isso tem as variações anatômicas, a gente não vai discutir variação, mas ele só vai separar quando chega na fossa poplítea. Aí separa literalmente o componente do nervo tibial e o componente do nervo fibular, e ele desce pela perna para inervando os músculos da região da perna, os músculos do pé, como eu mostrei para vocês agora há pouco, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa ramificação do nervo isquiático. No próximo vídeo eu vou mostrar os nervos que inervam a parte anterior da perna, tá certo? Da coxa, da perna, tá bom? Então é isso, um forte abraço.